Hoje vamos mergulhar em um combate pouco lembrado, mas extremamente decisivo na Guerra do Paraguai. O combate de Itaí. Antes de começarmos, já deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, o tempo conta e ative o sininho de notificações. Um confronto marcado por coragem, estratégia, fome, doença e até alguns mistérios históricos que perduram até hoje. O combate de Itaí aconteceu entre o fim de 1866 e o início de 1867. Durante uma das fases mais críticas da Guerra do Paraguai, depois das gigantescas batalhas de Tuiuti e da brutal derrota aliada em Curupaiti, em setembro de 1866, a guerra entrou em um impasse. Os exércitos aliados estavam estacionados perto de Tuiuquê e Tuiuti, enquanto o Paraguai se mantinha fortemente fortificado em Curupaiti, Humaitá e, claro, em Itaí. Mas o que era Itaí? Itaí, ou Taiqué, era um ponto estratégico fundamental. Era uma posição elevada, próxima ao rio Paraguai, que servia como uma rota crucial de abastecimento para as forças paraguaias. Além disso, funcionava como um posto avançado que controlava tanto os movimentos por terra quanto os fluviais. Segundo registros da época, era defendida por cerca de 1.200 a 1.600 soldados paraguaios. No final de 1866, o cenário para o exército paraguaio era sombrio. Eles enfrentavam uma grave escassez de alimentos e surtos de doenças como disenteria e cólera, que devastavam as tropas. As dificuldades de comunicação com outras frentes de batalha só pioravam a situação. O presidente paraguaio, Francisco Solano López, percebendo essa fragilidade crescente, ordenou o fortalecimento de posições estratégicas. Itaí era uma das prioridades. Do lado aliado, que na época era comandado pelo argentino Bartolomé Mitre, a pressão para reverter a derrota humilhante em Curupaiti era imensa. O general brasileiro Marquês de Caxias assumiria o comando geral apenas alguns meses depois. Mas as tropas brasileiras já realizavam movimentações de reconhecimento na região, preparando o terreno para futuras ofensivas. Vamos falar das forças envolvidas nesse combate. A Tríplice Aliança, formada por Brasil, Argentina e Uruguai, mobilizou cerca de 3.000 a 3.500 homens para a operação de ataque. Daí, o comando direto variou entre o general Amílio Mitre, irmão do presidente argentino, e operações paralelas, lideradas pelo general brasileiro Osório, com oficiais de menor patente liderando os destacamentos de choque. Do lado paraguaio, as estimativas apontam entre 1.200 e 1.600 soldados. Muitos deles eram jovens recrutas ou veteranos já debilitados pela fome e pelas doenças. Oficialmente, o comando da guarnição é atribuído ao coronel Francisco Roa. No entanto, aqui surge uma das primeiras lendas do combate. Relatos não oficiais mencionam a presença de oficiais fantasmas, soldados que supostamente já haviam morrido em batalhas anteriores, mas cujos nomes continuavam aparecendo nos relatórios. Provavelmente, isso foi resultado de uma grande confusão administrativa, mas a história se transformou em uma lenda militar. O combate efetivamente começou em dezembro de 1866. Os aliados decidiram avançar para destruir o posto paraguaio, com o objetivo principal de cortar a rota de abastecimento para a fortaleza de Humaitá. Na madrugada de 3 de dezembro, a operação teve início com um reconhecimento feito por tropas brasileiras e argentinas. O clima não ajudou Tobias Adiazu, que deixou o terreno completamente lamacento e de difícil travessia. Relatos não oficiais contam que alguns soldados argentinos, enquanto avançavam na escuridão, ouviram o que pareciam ser cantos paraguaios vindos da mata. Isso poderia ser qualquer coisa: rituais religiosos, uma forma de sinalização entre os postos de vigia ou, simplesmente, soldados tentando levantar o moral em meio à fome e ao desespero da guerra. Ao amanhecer, a primeira escaramuça começou. A tropa argentina avançou pela mata fechada e foi recebida por fogo intenso. Os paraguaios foram os primeiros a atirar, utilizando fuzis Minié, canhões leves de campanha e até armadilhas improvisadas na vegetação. A primeira baixa aliada de alta patente registrada foi a do coronel argentino
José Maria Morales. Crônicas da época dizem que ele foi atingido por um tiro certeiro de um atirador paraguaio. Embora essa informação não seja confirmada por todas as fontes, diante da resistência, os aliados executaram uma tática de cerco, um ataque em tenaz. A ideia era que as forças brasileiras avançassem pela direita, as argentinas pela esquerda e as uruguaias dessem apoio, cercando completamente a posição de Itaí e cortando qualquer rota de retirada. Mas havia um grande problema. Os paraguaios conheciam o terreno como a palma da mão. Eles usaram caminhos pantanosos e trilhas escondidas para dificultar o avanço inimigo e criar emboscadas. O ponto de virada do combate aconteceu por volta das 10 horas da manhã. Após horas de luta intensa, os aliados finalmente conseguiram empurrar os defensores para o centro da posição fortificada. A resistência paraguaia foi feroz, lutando com uma bravura desesperada. Um episódio marcante, confirmado em diferentes relatos, envolveu um grupo de aproximadamente 40 paraguaios, comandados por um tenente de sobrenome Gamarra. Eles defenderam o último canhão funcional da posição até o último homem. Histórias não oficiais, que já viraram lenda, dizem que Gamarra teria usado balas de prata que guardava desde a Batalha de Riachuelo. Especialistas consideram isso altamente improvável. Mas a lenda sobreviveu como um símbolo de resistência. Por volta das 2 da tarde, a situação dos defensores era insustentável. Sem munição e completamente cercados, os paraguaios sobreviventes começaram a evacuar pela mata, usando trilhas que só eles conheciam. Estima-se que entre 250 a 400 paraguaios morreram em combate, e outros 300 a 500 foram capturados ou feridos. Do lado aliado, as baixas foram menores, em torno de 150 a 200 homens. No final da tarde daquele dia, a posição de Itaí havia caído completamente. Quais foram as consequências desse combate? Para os aliados, foi uma vitória estratégica importantíssima. Ela permitiu o avanço para o cerco de Humaitá, recuperou o moral das tropas após o desastre de Curupaiti e deu a eles o controle de uma rota essencial no Rio Paraguai. Para o Paraguai, a derrota foi devastadora. Eles perderam uma posição defensiva-chave, viram suas linhas de suprimento ainda mais reduzidas e deixaram as fortalezas de Humaitá e Curupaiti muito mais expostas. O desgaste psicológico e físico sobre as tropas paraguaias foi imenso. Como toda grande batalha, o combate de Itaí também deixou um rastro de lendas e mistérios. Um deles é o da bandeira desaparecida de Itaí. Registros argentinos da época citam que uma bandeira paraguaia foi capturada pelas tropas brasileiras. Já os registros brasileiros dizem que essa mesma bandeira foi levada pelos argentinos. A verdade é que, até hoje, nenhum dos dois países tem essa bandeira em seus museus ou acervos. Outro mistério é o dos soldados fantasmas. Após a batalha, soldados aliados relataram encontrar marcas de botas e restos de fogueiras recentes em áreas que deveriam estar cheias de corpos, mas encontraram poucos. Isso alimentou teorias de que parte dos defensores paraguaios simplesmente evaporou pela mata. A explicação mais provável é que muitos recuaram de forma organizada antes do ataque final. Mas a lenda de uma retirada fantasma persistiu. Por fim, a história do Diário do Cabo Portuano, um diário supostamente encontrado em 1901 que pertenceria a um soldado brasileiro. Nele, o cabo descreve ter visto um menino soldado paraguaio, muito jovem, carregando munição para a linha de frente. Naquela altura da guerra, o Paraguai de fato recrutava jovens de 12 a 15 anos para tarefas de apoio. Então esse relato pode muito bem ser verdadeiro e nos dá uma dimensão ainda mais trágica do conflito. O combate de Itaí pode não ter a fama de Tuiuti ou Curupaiti, mas sua importância histórica é inegável. Ele abriu o caminho para o avanço aliado em 1867, enfraqueceu as posições defensivas paraguaias e foi uma peça fundamental na longa e sangrenta campanha que culminaria na queda da fortaleza de Humaitá em 1868. Se você gostou desta viagem pela história, não se esqueça de deixar o like, compartilhar este vídeo com seus amigos e se inscrever no canal. Aqui é o Tempo Conta, porque lembrar o passado é fundamental para entender o presente. Obrigado e até a próxima.